Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, que estamos começando mais um programa, Escola da Fé. Graças a Deus, é uma série de programas que já vem há mais de 20 anos, onde nós trazemos a cada programa um pouco daquilo que está no coração da igreja. Eu até escrevi um livro, No Coração da Igreja. Na verdade, não é bem um livro que eu escrevi, eu fiz uma coletânea de grandes padres da igreja, doutores da igreja, que falam sobre a igreja, no coração da igreja. Muito bem, vamos começar rezando, entregando nas mãos do Senhor essa noite, esse programa, pedindo a sua graça, pedindo a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a Mãe da Igreja, aquela que é a estrela da evangelização, que interceda por nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui ao vivo no nosso programa. Temos amigos de Taboão da Serra, São Paulo. Quem são? Está aí. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Tem alguém de Genebra, na Suíça. Bem-vindo, né? Já estivemos juntos ontem. E Viçosa, no Ceará. Ok, o casal está ali. Sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre mais um aspecto da vida da igreja. Veja, nós estamos fazendo uma série de aulas sobre eclesiologia, a parte da teologia que estuda a igreja, eclésia, né, do latim igreja. Vamos conversar hoje sobre a missão da igreja. A igreja tem uma missão e tem uma vocação. Qual é a missão da igreja? Evangelizar. Qual é a vocação da igreja? A santidade. A santidade, nós vamos falar também, né, sobre isso. Muito bem. Eu quero primeiro mostrar aqui um livro muito bom. O livro do Monsenhor Jonas Abib já está na 20ª edição. Vocação, um desafio de amor. Olha, se tem alguém que pode ensinar para nós sobre vocação, é Monsenhor Jonas Abib. Porque esse homem está lá nos seus 80 e poucos anos, viveu a sua vocação desde 10 anos de idade que ele foi para o seminário aqui em Lavrinhas. 10 aninhos de idade. E nunca traiu a sua vocação. Então, e é um livro, sabe, simples, objetivo, olha o índice, né? Quem somos nós, o chamado de Deus, o que é vocação, os frutos de uma vocação e como viver a minha vocação. Curto e grosso, como diz o povo, né? Está aí, vale a pena conhecer esse livro de Monsenhor Jonas Abib. Está aí, esse homem que fundou a Canção Nova. Eu me lembro que, graças a Deus, desde 1970, eu acompanho o Padre Jonas, né? Lá nos meus 20 anos de idade, celebrou nosso casamento, acompanhou meu namoro, né? E aprendi muito com ele. Muito bem, vamos então começar aqui nossa aula de hoje sobre a igreja. Eu quero rapidamente mostrar alguns livros que você pode complementar esse estudo, né? Um livro, tudo sobre a igreja, A Minha Igreja, né? Esse livro já tem mais de 15 anos que eu escrevi. Aqui eu coloco tudo que nós temos colocado nessas aulas, só que aqui muito mais detalhado, né? A igreja, o sentido da igreja, a igreja una, santa, católica, apostólica, né? Toda a estrutura da igreja, os dogmas proclamados pelos papas, etc., né? Um livro muito bom, que é sobre a patrística, os padres da igreja na África. Santo Agostinho era da África, né? Então, o Dom Fernando Figueiredo, né, escreveu O Alvorecer da Igreja na África, mas não é na África hoje, é na África lá no século I, século II, os grandes santos doutores da igreja. Um livro que vale a pena a gente conhecer, porque
os grandes padres da igreja é que deram assim uma contribuição muito grande na doutrina, enfrentando as heresias, enfrentando, né, as divisões, os cismas, ok? Um livro muito interessante sobre a igreja, Católicos Voltem para Casa. Esse livro tem até um vídeo na internet muito bom. É um americano que inclusive esteve aqui comigo na Escola da Fé, o Tom Peterson. Ele é um empresário americano, mas que se converteu, e ele trabalha para trazer os católicos de volta para a igreja. E ele, quando esteve aqui, me disse que mais de 2 milhões de católicos nos Estados Unidos voltaram para a igreja com esse projeto dele, que ele chama de Católicos Voltem para Casa. Olha aqui, o plano extraordinário de Deus para a sua vida. Algo muito bonito. Então, nós publicamos o livrinho onde ele conta essa história aqui, né, sobre a igreja. Porque sou católico, é um livro que eu escrevi há muito tempo também, que mostra as razões, por que nós amamos a igreja, aderimos à igreja, queremos viver na igreja. Porque a igreja é a esposa de Cristo. A igreja é, né, o corpo místico de Cristo. Pio XII escreveu uma encíclica, né? Mystici Corporis Christi, né? Muito bem, então vamos conversar um pouco hoje sobre, pode passar aí os nossos slides, a missão da igreja, que é evangelizar. Muito importante entender isso. Para que Jesus fundou a igreja e uniu a igreja a ele? A igreja é o corpo de Cristo. Santo Agostinho dizia, o Christus totus. Ele é a cabeça, nós os membros. A gente se torna membro do Cristo pelo batismo. É muito importante a gente entender isso. Sabe, quando alguém pede para, reza por mim, põe a mão em mim e reza por mim, eu rezo. Eu digo assim, Jesus, é a sua mão que eu estou colocando nessa pessoa. Porque eu sou membro do seu corpo, pelo batismo, então a minha mão é a sua mão. Nós temos que ter essa convicção, nós somos membros do corpo de Cristo. E a missão é evangelizar. Ide pelo mundo inteiro. Foi a última coisa que Jesus disse para os apóstolos. Ide pelo mundo inteiro. Prega o evangelho a todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Por isso, gente, que a gente vê a ousadia da igreja de evangelizar. Semana que vem, nós vamos entrevistar aqui um cardeal do Paquistão, Dom Joseph Coates. Veja, o Paquistão tem 2% de católicos, são 98% mais ou menos de muçulmanos, mas a igreja está ali, tem um cardeal, 7 bispos, né? E mais ou menos 200 padres no Paquistão. A igreja vai, porque Jesus mandou, ide pelo mundo inteiro, então vai lá no país, né? Está lá na Turquia, a Turquia tem 97% de muçulmanos, a igreja está lá na Turquia. Eu estive lá em Constantinopla, em várias cidades, a igreja está lá, sofrendo perseguição, sofrendo ataques, ide pelo mundo inteiro. Por isso que os jesuítas vieram para o Brasil, aqui logo, o Brasil foi descoberto, 1500, José de Anchieta, São José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, perseguido pelos índios, muitos morreram mártires aqui. O primeiro bispo brasileiro foi mártir, Dom Pedro Fernando Sardinha, foi morto pelos índios Caetés e comeram a carne dele, e mais 100 evangelizadores que vieram com ele, porque a igreja cumpre esse mandato, ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho a todas as criaturas. Isso aqui, nós temos que também assumir a nossa parte. Não precisamos ir para a África, não precisamos ir para o Paquistão para evangelizar, quem sabe o nosso vizinho aqui precisa ser evangelizado. Né? Então vamos lá, passa aí para nós. Né? Então, o Catecismo da Igreja, lá no número 850, diz assim, a igreja peregrina, ela caminha nesse mundo, né? É por sua natureza, ou seja, na sua essência, missionária, né? Pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Pentecostes, foi para quê? Para que a igreja pudesse, no poder do Espírito, evangelizar, porque não tem como evangelizar sem o Espírito Santo. Nós não temos força, mas quando o Espírito Santo vem, né, os apóstolos ficaram corajosos, estavam trancados no cenáculo de medo dos judeus, mas quando desceu o Espírito Santo, Pedro abriu a janela do cenáculo e acabou o medo. Vocês mataram o autor da vida. E Pedro falou com tanta
unção e com tanta coragem, que o povo começou a perguntar: irmãos, então o que nós temos que fazer? E Pedro disse: convertei-vos, crede no Evangelho, sejam batizados e vão ser salvos. E ali, diz os Atos dos Apóstolos, naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas em Jerusalém. É o Espírito Santo. Então, ele diz aqui, se origina da missão do Filho e do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. É o Pai que, né? A igreja é um projeto do Pai, diz o Catecismo. E o fim último da missão não é outro, senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu espírito de amor. Então, qual é a missão da evangelização? Fazer os homens participarem, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o homem voltar para Deus. Porque o que aconteceu com a humanidade? A humanidade se dispersou no paraíso por causa do pecado. Adão e Eva foram embora, e nós somos filhos de Adão e Eva, nós nascemos no desterro. Cristo foi nos buscar. A evangelização faz isso, traz de volta para Deus, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, e traz na igreja. A igreja é um instrumento, né? A palavra igreja, ela significa convocação, reunião. A igreja reúne de novo a humanidade aqui no Cristo, que é a cabeça da igreja. Ok, vamos em frente. São Paulo, né? Ele fala isso, essa colocação de São Paulo. São Paulo tinha essa convicção de que, né, tinha que evangelizar. Anunciar o evangelho não é glória para mim. Não é glória. Eu não anuncio o evangelho para ser aplaudido, para ganhar dinheiro, para ficar famoso, não. Anunciar o evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Eu sou cristão, eu tenho que ser missionário, é obrigação, né? Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, né? Ai de mim. E cada um na sua competência. Quem é mais preparado, quem é mais culto, quem pôde estudar mais, tem mais responsabilidade. O que Jesus disse? A quem muito foi dado, muito será pedido. Quem recebeu mais tem que dar mais, né? Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. São Paulo fala: eu não prego porque eu quero, uma iniciativa minha. Não, eu sou mandado pela igreja, eu sou mandado por Cristo, é uma missão, né? Não é algo simplesmente que eu faço por um hobby, por um deleite. Não, é uma missão sagrada, né? Essa colocação de São Paulo, a carta aos Coríntios, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, né, versículo 16, ele fala: então, em que consiste a minha recompensa? Em que na pregação do Evangelho, o anuncio gratuitamente. Essa é a recompensa dele. Não recebo nada para evangelizar, gratuitamente, né? Sem usar do direito que essa pregação me confere. Há um direito, São Paulo fala, aquele que, o evangelizador, ele tem o direito de viver do evangelho, ou seja, ele tem direito, o sacerdote, ele tem direito de receber lá, né, a chamada côngrua. Não é um salário, mas é vamos dizer assim, um prolabore para ele viver. Tem direito, né? São Paulo fala isso, mas São Paulo ele é mais rigoroso com ele ainda mais, né? Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número a todos. Me fiz servo de todos para ganhar o maior número de todos. É a missão que Paulo, na verdade, Paulo, a gente pode considerar o maior evangelizador da igreja. Ninguém, eu acho, evangelizou como São Paulo. São Paulo, claro, nós temos grandes santos evangelizadores, né? Um São Francisco Xavier, que saiu da Espanha, foi para a França, estudou na Sorbonne, né? Depois ele participou da fundação da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, amigo de Santo Inácio de Loyola. Ele foi embora para a Índia, para a China, para evangelizar e nunca mais voltou. Morreu lá nas Ilhas Molucas, coisa impressionante, né? Até um dia ele escreveu uma carta para Santo Inácio de Loyola, dizendo assim: meu irmão, sei que nunca mais eu vou te ver, mas lá no céu eu vou te dar um abraço eterno.
As pessoas perguntam se no céu a gente vai reconhecer os amigos, os irmãos, os parentes. Vai. Santo Agostinho fala que vai, São Tomás de Aquino fala que vai. São Francisco Xavier diz: vou te dar um abraço, meu irmão. Um abraço eterno, um abraço que não vai ter fim, porque o céu não tem. Né? Está aí. Pode passar, por favor. A fé, bonita essa colocação de São Paulo na carta aos Romanos. A fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Vamos desdobrar um pouquinho isso daqui. A fé provém da pregação. E tem uma tradução que fala assim: a fé entra pelo ouvido. Se a fé entra pelo ouvido, alguém tem que pregar, certo? Por isso que o profeta, né, Deus fala para o profeta: a quem enviarei? O profeta Isaías fala: eis-me aqui, Senhor. Aí o profeta fala: quão belos são os pés daquele que anuncia a boa nova, né? O Evangelho, né? Então a fé vem da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então, como é que eu vou pregar? Eu vou pregar com a palavra de Cristo. A fé que entra pelo ouvido e converte é a fé que vem pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a palavra da igreja, que está na Bíblia e que está na tradição da igreja. Por isso que eu escrevi essa coleção de livros aqui: a Sagrada Tradição, o que os grandes padres da igreja aprenderam com os apóstolos e nos legaram, não é? E a Sagrada Escritura, que o magistério da igreja interpreta. O magistério da igreja interpreta a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura e nos ensina. Onde é que está o ensino do magistério? Cadê? Está aqui. Está aqui. Vocês conhecem. Aqui está o que o magistério da igreja nos ensina. O catecismo é o quê? É esta palavra de Cristo transformada em catequese. Isso tem que entrar pelo ouvido e converter. Então, o que o catequista faz? Com a criança, com o jovem, com o adulto, ele pega o ensinamento da igreja, que é a palavra de Cristo, numa linguagem pastoral, e faz essa palavra entrar pelo ouvido, né? A fé vem pela pregação. Não é verdade que quando a gente escuta uma boa pregação, uma boa aula, a fé da gente cresce, edifica? A fé entra pelo ouvido. Então nós temos que ter bons catequistas, bons pregadores, mas gente que, sabe, conheça. Eu acho muito bonito aquilo que as pessoas diziam de Jesus: ele pregava com autoridade, não como os fariseus. O que eu entendo essa autoridade hoje? Você prega com competência, não é o que você quer, é o que você aprendeu com a igreja, porque a igreja tem 2000 anos de sabedoria, de ensinamento do Espírito Santo. Então, quando você prega em cima daquilo que a igreja ensina, ninguém te contesta, nem o Papa, nem um cardeal, ninguém, porque você não está falando o que você quer, você está falando o que a igreja ensina, ok? Isso, gente, eu aprendi na universidade. Eu fui professor universitário 40 anos, eu nunca ensinei nada meu para os alunos. Eu dava aula de física e de matemática. O que eu ensinava? Em curso superior, mestrado, etc. O que eu ensinava? Eu ensinava matemática, o que eu aprendi com Gauss, Cauchy, Lebschewski, Newton, Leibniz. Eu ia lá para a física, o que não era de física? O que eu aprendi com Einstein, o que eu aprendi com Schrödinger, e etc, etc. Não ensinei no princípio do professor Felipe Aquino, não, princípio de Isaac Newton, princípio de Lavoisier, princípio de de Broglie. Hoje é o princípio da igreja. Aí ninguém te contesta, né? Vamos em frente. Bonita essa citação de São Paulo a Timóteo, né? Você sabe que São Paulo ordenou 2 bispos, né? Tito e Timóteo. Tito ele colocou naquela ilha famosa ali, Creta, aos pés da Grécia ali, porque era um ponto importante do Mediterrâneo. E Timóteo ele colocou na cidade de Éfeso, que era uma cidade no tempo de São Paulo, capital da província romana da Ásia Menor,
tinha 300 mil pessoas. Eu estive em Éfeso há umas 2, 3 vezes, na Turquia hoje, nas peregrinações aí da Canção Nova. Éfeso, meus irmãos, tinha um anfiteatro de 50 mil lugares, que São Paulo pregava, está lá até hoje. Tinha rua calçada de 2 quilômetros, calçada com mármore, isso no ano 50, né, era cristã, e era coberta, porque era rua de comércio. Ali tinha um templo do imperador, não sei se Adriano, ou se era o imperador, um deles, que era considerado um deus, tinha lá o templo dele, né? Tinha uma das maiores bibliotecas famosas do primeiro século. Então Paulo colocou Timóteo lá, mas olha o que ele fala para Timóteo: Timóteo, prega a palavra de Deus, insiste, oportuna e inoportunamente, né? Repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência, empenho em instruir, não é com violência. Ele fala, prega, com paciência, instrui, né? Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Hoje, gente, parece isso hoje, né? São Paulo falou isso há 2000 anos, mas hoje também tem muita gente que não quer saber de escutar a palavra da salvação, não. Eu fico muito triste, sabe, de ver, por exemplo, nas universidades hoje, não é Jesus Cristo que é cultivado nas universidades, não. Não, Marcuse, Nietzsche, Schopenhauer, Engels, Marx, Lenin, todos filósofos ateus. E Jesus Cristo, que é Deus, fica aí jogado às favas. São Paulo fala, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. O São Paulo gostava muito dessa expressão, sã doutrina, porque é uma falsa doutrina, e é uma doutrina sadia, sã, da salvação. É a doutrina sadia que salva, mas que os homens não querem saber, muitas vezes. Preferem ir nessas conversas de filósofos, materialistas, ateus. Esses filósofos que geraram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Francesa, entenderam? É duro isso, mas é verdade, né? Bom, vamos só concluir aqui para a gente fazer um intervalo. Levados pelas próprias paixões, o pecado, né? E pelo prurido, curiosidade, de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Mestres, né? Mestres, falsos profetas, falsos doutores. João Paulo II falou que o século XX foi o século dos falsos profetas. João Paulo falou isso. Apartarão os ouvidos da verdade. Verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Vamos aí, o evangelho é muito pesado, a doutrina é muito pesada. Não, vamos para as fábulas, vamos para as falsas doutrinas, falsos profetas. É mais fácil viver as outras doutrinas, mas é um caminho de morte, né? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para continuar. Espera aí que é bastante rápido. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Viu aí como é que o intervalo é muito rápido, né? Graças a Deus. Não tem propaganda, não tem comerciais, né? Mas então, quem é que paga essa conta enorme da Canção Nova aí, né? Televisão, rádio, internet, casas de missão no mundo inteiro. É você. Você que se beneficia com os frutos da evangelização, ajuda a Canção Nova a manter esse programa, esse projeto de evangelização. E eu quero lembrar que, né, a Canção Nova está com esse projeto, Ação Palavras que Curam, né? A cada mês nós temos 4 pregações, né? Já teve mês passado, nesse mês nós temos 4 pregações que são feitas pelo padre Marcelo Rossi, por mim, pela Luzia e pelo Tiago Marcon, né? E no mês que vem terão mais 4, então o total são 12 pregações. E quem é que recebe isso? Quem é que pode baixar essas pregações? Quem ajudar a Canção Nova com mais R$20 todo mês, além da contribuição sua normal, é o chamado algo a mais, né?
Por quê? Porque a Canção Nova tem despesas, tem dívidas, então, e ela não tem propaganda, ok? Então, é um meio da Canção Nova levar a você mais evangelização e você também ajudar a Canção Nova, né? E Deus gosta quando a gente é grato a Ele, né? Lembra quando Jesus curou 10 leprosos e voltou só um? O que ele falou? Mas cadê os outros 9? O que é isso? Eu faço um bem para vocês e só volta um para agradecer? A Canção Nova faz tanto bem, mas tanto bem, tem que agradecer. Não é para a Canção Nova, é para Deus, né? Muito bem. E depois, no final dos 3 meses, você vai receber, né, um DVD, onde você vai ter aí todas as pregações, essas 12 pregações que você foi baixando aí nesses meses de março, abril e maio, ok? Muito bem. Eu quero lembrar que esse nosso programa você pode acessar aí, né? Nós temos temos aqui o Facebook, né? Que você pode acessar, facebook.com/Escola da Fé, ok? E tem também o nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com. São meios que você pode conversar conosco, ok? Temos também o telefone 12 31 86, que agora também está no WhatsApp, ok? 12 31 86 26 00. Ok. Antes de retomar aqui, rapidamente quero falar dessas 2 coleções de slides. Um curso bíblico, onde eu explico os 72 livros da Bíblia, em cima de bons manuais de Bíblia. Um manual, são 3 volumes, da editora Loyola, chamado Comentário Bíblico. Vale a pena, explica do Gênesis ao Apocalipse. São 3 volumes, 1.500 páginas. E tem uma coleção que eu trouxe da Espanha, que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, mais ou menos 1.500 páginas, também explicando a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse em espanhol. E tem também aí, seguindo a Bíblia de Jerusalém e outras fontes. Então, nós temos aí um curso bíblico, né? E também 40 horas, o curso bíblico são 100 horas gravadas em CD. E um curso sobre o catecismo, são 40 horas explicando o catecismo da igreja, ok? Também em CD. Muito bem, vamos aqui continuar com a missão da igreja, que é evangelizar. Coloca aí para nós, por favor. Nós encontramos aí o profeta Isaías, né? Ou uma citação, né? Que o profeta Isaías também coloca. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Né? A fé entra pelo ouvido, mas a fé entra pelo ouvido, tem que ter alguém que pregue, senão não vai acontecer isso, né? E como pregarão se não forem enviados? A palavra apóstolo quer dizer isso, enviados, né? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Boa nova é o evangelho. Evangelho quer dizer boa nova, né? Então, todo aquele que se propõe a evangelizar, veja, não estou falando aqui evangelizar multidões, não. Pode ser evangelizar uma pessoa, um grupo de 10 pessoas, um grupo de catequese de criança. Está evangelizando. Jesus fala uma coisa maravilhosa, que deve ser a mola propulsora da evangelização, deve ser a nossa motivação, porque sem motivação a gente não faz nada nessa vida, né? Diz que um homem motivado vai à lua, sem motivação não atravessa uma rua. Para que eu vou atravessar a rua? Não tem nada a fazer. Agora, se o meu amor estiver na lua, eu vou lá, pego um foguete aqui e vou lá. Não é? Então, a motivação da evangelização qual é? É aquilo que Jesus disse: um pecador que se converte faz uma festa no céu, entre os anjos de Deus. Olha aqui. Então, Deus não está dizendo para você evangelizar o mundo inteiro, não. Se você evangelizar uma pessoa, você já provoca uma festa no céu. Esta é a mola propulsora, o amor que Jesus tem por cada pessoa. Ele diz: eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu, né? E pede a nossa ajuda para isso. Pode passar. Mas não são todos que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Também vai acontecer isso. Muitas vezes você prega e
alguns não se abrem para a graça de Deus, porque a fé depende de duas coisas: da graça de Deus e da cooperação da pessoa com a graça de Deus. Aí a pessoa, se a graça de Deus cai, mas a pessoa não se abre, não acontece, né? A graça, o fruto da graça. Pode passar. O Catecismo da Igreja tem uma citação muito interessante, né? No parágrafo 852 do Catecismo, diz assim: o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial, toda a missão da igreja. O Espírito Santo, ele é que faz acontecer. Por isso que a igreja começou no dia de Pentecostes. Ali a unção do Espírito Santo tomou conta dos apóstolos, e ali a igreja começou, espalhada pelo mundo inteiro. Ele é o agente, o protagonista, né? Aqui eu coloco uma citação, né, interessante. Esta missão, no decorrer da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo. Então, a missão de evangelização da igreja é a missão do próprio Cristo. O Cristo evangelizou e disse: agora vocês continuem, né? Tá certo? Eis porque a igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma senda do Cristo. Ora, se a igreja continua o papel de Cristo, então a igreja tem que seguir o mesmo papel de Jesus Cristo. Do mesmo jeito que Jesus evangelizou, a igreja tem que evangelizar. Ele é o mestre, ele é o guia, ele é o exemplo, ele é o modelo. Vamos segui-lo, né? É assim que o sangue dos mártires é uma semente de cristão. Aquela frase do Tertuliano, né? Tertuliano foi aquele padre lá do século II, né, de Alexandria, no norte do Egito, que escreveu para o imperador Marco Aurélio, que perseguia os cristãos terrivelmente, lá por volta do ano 180, escreveu aquele apologético, né, para o imperador, dizendo: imperador, não adianta o senhor matar os cristãos nas arenas romanas, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Que coisa impressionante. Essa frase atravessou 1800 anos e chegou até nós. O grande historiador da igreja, Daniel Rups, ele disse uma coisa muito dura, mas verdadeira: onde a semente do evangelho foi lançada, teve que ser regada com sangue de mártires para poder crescer. O mundo inteiro, gente, o mundo inteiro, onde a semente do evangelho foi lançada, ela foi regada com sangue dos mártires. Isso, olha, desde Jerusalém, quando começou, já mataram Estevão, mataram Tiago Maior, o Império Romano fez um banho de sangue, não é? E nós vemos hoje nos países, né, não cristãos, os cristãos sendo mortos, mas lançando o evangelho ali. Então, é uma realidade, é o caminho que Cristo fez, né? É o caminho que a igreja faz, né? Está aí, pode passar. Aqui uma citação, várias citações do Concílio Vaticano II, que ajudam a gente a compreender algumas coisas, né? A Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium é aquele documento da igreja, do concílio sobre a igreja, a primeira constituição dogmática do concílio, né? Somente avançando pelo caminho da penitência e da renovação, e pela porta estreita da cruz, fala a gentes, número 1, o povo de Deus pode estender o reino de Cristo, né? Está lá na Redemptionis Missio, do Papa João Paulo II. Uma frase com 3 citações do Concílio Vaticano II, né? Somente avançando pelo caminho da penitência e da renovação, penitência, a oração, o sacrifício, né? Um dia eu fui pregar lá nos Estados Unidos, uma das vezes que eu estive lá, e tem um grupo lá chamado Louvor e Glória. Impressionante. São brasileiros que estão nos Estados Unidos, na região de Nova York, Boston. Eles trabalham o dia inteiro, até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde eles entram num carro e vão pregar em algum lugar nos Estados Unidos. E eu ia com eles. Fiquei lá uma semana eu ia com eles. Eu dizia: nossa, mas vocês trabalham muito. Chegava em casa meia-noite, 1 hora, 2 horas, no dia seguinte já iam trabalhar. E no dia seguinte, aí um dos rapazes falou assim: professor, se não suar a camisa, a missão não acontece.
Nunca mais esqueci essa frase. Se não suar camisa, a missão não acontece. Então, somente avançando pelo caminho da penitência, suar camisa, da renovação espiritual, né? E pela porta estreita da cruz, né? Deixando de lado o conforto, o povo de Deus pode estender o reino de Cristo. É na Redemptionis Missios do Papa João Paulo II, ele fala isso. Assim como Cristo consumou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a igreja é chamada a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar aos homens os frutos da salvação. Então, evangelizar não é fácil. Quem evangeliza, ele vai sofrer, mas tem uma coisa, vai vencer. Esse testemunho eu posso dar aqui com humildade, não é com vaidade, não é com orgulho. Eu acompanho o Padre Jonas há 50 anos praticamente 50 anos. Eu nunca vi a evangelização dar para trás, só cresce. Eu vi esse homem até chorar, eu já vi, Monsenhor Jonas, mas sempre avançando. Sempre avançando. O catecismo da igreja fala uma coisa muito bonita. O demônio pode perturbar a vida da igreja muito, mas ele nunca vai conseguir impedir o reino de Deus de avançar. Ele fica jogando casca de banana na frente da gente para a gente escorregar, mas o Espírito Santo vai tirando. Vai tirando. É bonito o que o Cristo fala. Ele não consegue impedir o reino de Deus de crescer, né? É bonito isso, a gente tem que acreditar nisso, né? Sabe, é muito bonito isso. Jesus não prometeu que a igreja não sofreria, mas ele prometeu que a igreja nunca seria vencida. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. Ele não prometeu que a gente não ia sofrer, não ia ter Marte, não. Ele não prometeu que ele foi Marte, mas ele prometeu, vamos vencer. E já vencemos. É só questão de tempo. Já vencemos, é questão de tempo, né? É só esperar, né, a hora de Deus. Por sua própria missão, a igreja caminha com a humanidade inteira. A igreja, ela veio para salvar a humanidade inteira, então ela caminha com a humanidade inteira. Experimenta com o mundo a mesma sorte terrena. A igreja está no mundo. Então, o que o mundo sofre, a igreja sofre também. A igreja não é privilegiada no mundo, não. Tudo que o mundo sofre, a igreja sofre. Doenças, perseguições, guerra, a igreja está no meio, né? Jesus, na oração sacerdotal dele, capítulo 17 de São João, Jesus fala: Pai, não peço que os tire do mundo, peço que os livre do mal. Não tire do mundo, deixe eles no mundo, né? Porque eles é o sal da terra, é a luz do mundo, não pode sair do mundo, né? É como o fermento e a alma da sociedade humana a ser renovada em Cristo e transformada na família de Deus. O esforço missionário exige, pois, paciência. Exige paciência mesmo. Tem um documento do primeiro século da igreja, uma carta que alguém escreveu, né, do primeiro século. Acham que talvez tenha sido São Justino, que foi mártir no ano 155, né? Em que tem uma frase maravilhosa que diz assim: aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Carta a Diogneto. Alguém escreveu uma carta para um sujeito chamado Diogneto, deve ser um cristão. Dizem que essa carta talvez tenha sido São Justino que escreveu. Agora, olha a profundidade da frase. O que a alma é para o corpo, ou seja, a vida, os cristãos são para o mundo. Se você tirar a alma do corpo, o que acontece com o corpo? Morre. O que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. O que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Se você tirar os cristãos do mundo, o mundo morre. Vocês acham que o mundo está morrendo? O mundo está morrendo. Guerra, estupro, violências, corrupção, né? A gente liga a televisão, a gente sai deprimido.
de assistir os jornais, né? Tem cheiro de morte. Está faltando o quê? Está faltando a alma do mundo, que são os cristãos. Por isso que ele fala aqui, olha, é como o fermento e a alma da sociedade. A alma do mundo, a vida. A palavra alma significa, do latim, anima, que quer dizer o quê? Vida. Vida. Né? A alma da sociedade, a ser renovada em Cristo. Tem que haver uma transformação. O que o fermento faz na massa? O fermento renova a massa. Né? Você põe o fermento, a massa começa a crescer. Não é assim? Por exemplo, as cozinheiras começam a crescer. Né? Renova a massa. Você põe o sal, ele permeia toda a comida. Renova a comida. Né? É o cristão. O esforço missionário exige, pois, paciência. Não tem dúvida. Quem não é paciente não pode ser missionário. Porque o demônio tem um jeito especial de tentar o missionário. Às vezes o missionário faz tudo certinho, daqui a pouco perde tudo. Ele tem que começar tudo de novo. Mas é a paciência que vence. Minha mãe dizia, a paciência que leva para o céu. E é mesmo. A paciência é uma grande virtude. Pode passar? É do catecismo, né? Parágrafo 854, essa citação que apareceu aí. Agora, interessante, Jesus, quando fala da evangelização, ele conta algumas parábolas que a gente já conhece. Ele fala da parábola do semeador, né? Semeou 4 sementes, só uma vingou. Interessante, né? Por quê? Uma caiu na beirada do caminho, as aves comeram. Jesus fala que é o demônio que tira do coração da pessoa. A pessoa não ajudou, não cooperou com a graça. Segundo, caiu no meio das pedras, tinha um pouquinho de terra, mas quando bateu o sol, secou. É a pessoa que não tem perseverança. Vai para um encontro, está animado, oh, glória, tal, mas vai embora, não reza, não lê a palavra, morre. A terceira caiu numa terra boa, mas cheia de espinho. Os espinhos sufocaram. Jesus fala, é o amor às riquezas, o amor ao prazer. Não combina, a pessoa larga o Evangelho. Até que uma caiu na terra boa. Não tinha pedra, não tinha espinho, terra fofa, aí cresceu. Quer dizer, o que Jesus está dizendo com isso? Não desanime. Você vai lançar muitas sementes, mas vai ter uma que vai dar fruto, 1 por 30, por 60, por 100. Depois ele fala do fermento na massa, já falei. O fermento é pouquinho, né? Cristão não é muito, não. O fermento é pouquinho, mas ele toca toda a massa. E depois, a semente de mostarda. Eu gosto muito dessa parábola também. Não sei se vocês já viram a semente de mostarda, é tão pequenininha, que você quase não consegue pegar na mão assim. Mas quando põe na terra, Jesus falou, da maior de todas as hortaliças, até as aves do céu vêm fazer o seu ninho aí. Quer dizer, é a força do reino de Deus. Né? A gente tem que acreditar nisso, ele vai crescer. Vocês vão ver a entrevista que nós vamos fazer com esse cardeal, Joseph Coates, lá do Paquistão, num meio muçulmano, né? Porque ele é do Pontifício Conselho do Diálogo Ecumênico do Vaticano. Então ele anda pelo mundo mostrando o trabalho dele. Que coisa bonita, né? Num lugar difícil, o reino de essa sementinha de mostarda aí cresce, né? Então tem escolas, tem hospitais católicos, tem uma série de atividades católicas, mesmo num ambiente completamente diferente. Vamos lá? O Papa João Paulo II, no ano 2000, ele lançou um programa, uma nova evangelização. O Papa pediu uma nova evangelização no ano 2000, quando celebrou, né, o jubileu do ano 2000. E o Papa colocou 3 coisas interessantes. Ele pediu uma nova evangelização com novo ardor, novos métodos e uma nova expressão. E ele, na exortação apostólica que ele lançou do ano 2000, ele explicou isso. Ele dizia, o que é esse novo ardor? Uma evangelização nova. Porque quando ele fala uma nova evangelização, é porque a outra ficou velha. Quando é que você compra um sapato novo? Quando o outro está velho. Não é? Então ele fala, não é nova no conteúdo, é nova na maneira de evangelizar. No ardor do Espírito Santo, ele fala. A evangelização é impulsionada pelo Espírito Santo. Não vai, gente, sem o Espírito Santo não vai. Não é?
a gente ver a renovação carismática católica, por que deu tanto fruto no mundo e no Brasil. Só no Brasil são mais de 1000 comunidades hoje de leigos trabalhando, evangelizando, porque foram todos renovados no Espírito Santo. Depois do Concílio Vaticano II, a gente viu essa renovação, né, de cursilhos, de encontros de casais, renovação carismática, é o fogo do Espírito, novo ardor. Novos métodos. Então nós não podemos ficar evangelizando como era antigamente. Não, hoje tem rádio, TV, internet, tem que usar tudo. Por que o Padre Jonas começou a evangelizar pela Rádio Canção Nova em 1980? Porque o Papa Paulo VI, em 74, na Evangelho Anunciante, que quer dizer evangelização no mundo contemporâneo, o Papa Paulo VI disse o seguinte: estavam começando os meios de evangelização, os meios de comunicação, né? 74, só tinha televisão, não tinha internet, não tinha... O Papa disse assim: se a igreja não usar os meios de comunicação para evangelizar, ela vai ter que prestar contas ao seu Senhor. Por isso que o Papa evangeliza até pela internet, por Twitter, por Facebook, tem que usar novos métodos, entendeu? Novos métodos e nova expressão. Eu vejo nessa nova expressão aí, esse novo rosto que a igreja está tomando. Por exemplo, essas novas comunidades, isso não existia há 50 anos atrás. Eu estive lá, por exemplo, em Fortaleza um dia, me disseram que lá em Fortaleza tem mais de 1000 comunidades, só em Fortaleza. O que são essas comunidades? Comunidades de casais que se reúnem para evangelizar casais. Sabe, coisa maravilhosa. Então, é uma nova expressão de igreja que a gente está sentindo. No passado, parece que a força estava mais com as congregações, com as ordens religiosas, que são maravilhosas, estão aí, são importantes. Mas a gente percebe que hoje está surgindo uma expressão nova na igreja. É a mesma igreja, é a mesma evangelização, o mesmo conteúdo, mas de uma expressão nova. João Paulo II era um profeta mesmo, esse homem, né, colocou a coisa com muita clareza. Pode passar para nós, por favor? Aí aquela palavra do profeta Jeremias, capítulo 1, Deus chamou Jeremias para evangelizar, Jeremias tremeu na base, né? Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança, né? Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Oráculo quer dizer palavra de Deus. Gente, Deus faz isso com a gente. Deus chama a gente, vai fazer uma palestra lá no cursilho. Vai fazer eu, Senhor? Eu sou criança, Senhor. Não fala isso. Vai e eu vou estar com você. Sabe, gente, quando Deus chama, Ele capacita, né? Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os eleitos, o que Ele chama. Então a gente não deve ter medo. Claro que a gente tem que se preparar. Se prepara. Pega o documento da igreja. Eu vou fazer uma palestra sobre tal. O catecismo tem tudo. Pega aqui no catecismo o assunto que você vai fazer a palestra. Se prepara. Né? Prepara. Eu faço slides. Como eu preparei essa aula aqui, Prepara, faz os slides e vai. É a parte humana e a parte divina. Quando faz a parte humana, Deus faz a parte dele. Aquilo que Santo Inácio de Loyola dizia: faça tudo como se tudo dependesse só de você, mas acredite como se tudo dependesse só de Deus. Junta as duas coisas, o natural com o sobrenatural, né? Então está aí, a gente não deve ter medo. O profeta Jeremias foi, e que maravilhosa atividade de Jeremias, né? Ele denunciou o povo de Israel que estava vivendo na idolatria. O povo vai para o exílio da Babilônia se não mudar, e o povo não mudou e foi para o exílio da Babilônia. Mas o profeta cumpriu o papel dele, ele avisou o povo: vocês estão vivendo na idolatria, estão vivendo na corrupção, estão vivendo no pecado, Deus vai nos abandonar, os inimigos virão aqui. E veio, né? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou todo mundo cativo para a Babilônia. O profeta cumpriu a missão dele.
o que Deus tinha mandado ele fazer, né? Pode colocar, isso, o quê? 580 anos antes de Cristo, né? Acabou? Está aqui. Assim, outra coisa que Jesus fala que está ligado a isso, né? A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe, né? E como a messe é grande, né? Sobretudo aqui no Brasil, né? Eu vou dar um dado só para vocês perceberem coisas interessantes, né? A Polônia, do Papa João Paulo II, tem 40 milhões de habitantes, tem 40 mil padres, é um padre para cada 1000 pessoas. Agora olha o Brasil tem 200 milhões de pessoas, tem o quê? 16, 17 mil padres, é um padre para cada 10 mil, enquanto que na Polônia é um padre para cada 1000, no Brasil é um padre para cada 10 mil, quer dizer, um padre para cada 1000 pessoas, ele vai na casa de todo mundo, que não é todo mundo que é católico, né? Ele pode ir na casa de todo mundo, benzer a casa de todo mundo, confessar. Agora, um para cada 10 mil, não é mole, não. Então, tem que pedir muito ao Senhor da messe que mande vocações sacerdotais, religiosas e também vocações leigas. O Concílio Vaticano II abriu as portas da igreja para o leigo, né? E para concluir, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu farei de vocês, ou seja, eu vou capacitar vocês, eu vou dar minha graça para vocês serem pescadores de homens. Está aí, é a missão da igreja então, evangelizar. Na outra semana, depois da conversa que nós vamos ter com o cardeal do Paquistão, né? É o único cardeal de lá, 7 bispos. Depois, na semana seguinte, a gente vai falar então da vocação da igreja, que é a santidade. A missão é a evangelização, a vocação é a santidade. Sem santidade não há evangelização. Por isso que a gente vai completar com isso depois. Tá bem? Bom, para terminar, eu queria convidar então os padres que nos acompanham, o diácono, que nos dê a bênção à distância, porque a bênção pode ser dada à distância, porque é sacramental. Não é? Ok? Coloca a intenção que vocês quiserem nessa bênção que virá lá dos ares sobre nós aqui. A bênção sacerdotal, diaconal, que vem, né, do poder de Cristo a nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E nós pedimos, Senhor, que através dessa bênção sacerdotal, diaconal, derrame sobre todos que nos acompanharam nesta noite, os que estão aqui, os que estão em casa, as suas bênçãos, trazendo saúde para o corpo, trazendo saúde para a alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram, vocês que me acompanharam até aqui, até o nosso próximo programa, então, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês que vieram aqui. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.